Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quinta-feira, 1º de maio de 2025 e estamos iniciando mais uma contagem, mais um mês, quase metade do ano. Estamos chegando aí para louvar, reconhecer a proteção do Senhor, engrandecer o seu nome, e a lição nos aproxima do Senhor. E eu espero que você tenha um dia de felicidade com a sua família, na sua casa, com seus parentes, seus familiares. A lição de hoje ela é espetacular, porque ela tem o título Profetize de Novo, e tem a ver com o surgimento, o nascimento da igreja remanescente no novo mundo. O que significa isso? Nós vimos pela contagem da profecia de Daniel que o selo é aberto em Apocalipse, e quando chega aqui no capítulo 10, o profeta tem uma visão, um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse anjo que aparece aqui, até vamos ver o texto, e depois nós vamos entrar nos detalhes. Apocalipse 10, de 1 a 11, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. E o anjo tinha na mão um livrinho aberto. Bom, aqui nós encontramos uma descrição do próprio Senhor Jesus Cristo. Sempre que a gente tem uma referência ao Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia o menciona, o apresenta como anjo, vem em letra maiúscula. Esse anjo aqui é Cristo, a descrição combina com a pessoa de Cristo lá no início do Apocalipse, capítulo 1 e para o 2. Jesus Cristo se encarrega de aparecer para o profeta, e ele vem de uma maneira esplendorosa. O Cristo sofredor é aquele Cristo que deu a vida, Cristo que morreu numa cruz. Mas agora essa descrição é do Cristo triunfante, aquele que reina para sempre, aquele que julga para sempre e aquele que está no comando da história da vida da Terra, do planeta Terra. Ele aparece resplandecente, com o sol brilhando, o rosto brilhando, como o sol, as pernas como colunas de fogo, e trazendo na mão um livro aberto. Esse livro aberto é o livro do profeta Daniel, aquele livro que foi selado lá no final da vida de Daniel. Sela, porque é para o tempo do fim. E agora vem Jesus abrindo o livro. Ele que tem a chave, para abrir esse livro. E ele desvenda os mistérios da profecia para que a gente possa se preparar para a volta, a sua própria volta. Agora, um detalhe muito curioso desse relato é que ele pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E a gente tem que entender isso. Ontem, na lição de ontem, a gente viu que a terra é símbolo de segurança e mar é símbolo de tragédia e de instabilidade. Pois Cristo vem aqui e pisa com um pé na terra para trazer segurança e um pé no mar para trazer estabilidade. E aqui o solo, a terra, a princípio refere-se à nação de Israel, mas também pode ser aplicada aqui ao território de onde surge a igreja remanescente. Sabemos que nos séculos 18 e 19 a igreja foi muito perseguida, a igreja foi quase que esmagada, o dragão jogou água sobre a igreja. Mas o novo território que está surgindo distante depois do mar é o território dos Estados Unidos. Esse é um berço para o cristianismo. A igreja remanescente nasce lá. Se ela nascesse na Europa, certamente passaria por muitas e muitas dificuldades. Então Deus provê um plano redentor, salvífico, seguro para a igreja nascer, germinar, crescer, se desenvolver e se espalhar para todo o mundo. E
o texto traz uma segurança muito grande, porque mostra que esta igreja remanescente que está nascendo, na profecia, ela surge sob o comando de Jesus Cristo, por ele ter um pé sobre ela e um pé sobre a violência. E nesse relato mostra que Deus está ajudando a igreja a superar grandes obstáculos políticos e religiosos. O anjo grita com voz forte, assim como os 3 anjos lá do Apocalipse 14, 7 a 9. E proclama, né? O outro anjo, 18, verso 2. Esse é um momento da história urgente. Quando clama a alta voz, é porque há urgência de que a mensagem seja proclamada. O anjo tem na mão o livrinho, que é o livrinho de Daniel. Ele tinha também um destino, né? Para o livrinho devia ser aberto para todas as nações, os que vivem na terra, o povo de Deus, e os que vivem no mar, os gentios. No fim da história do mundo, a terra será iluminada com a glória de Deus. A igreja foi perseguida, mas as mensagens do Apocalipse 14 serão levadas a todas as pessoas. A igreja é um movimento criado por Deus, então ela não vai morrer, ela vai triunfar. Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão. O fim dos impérios humanos e a entronização eterna de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? E eu faço parte desse movimento, você também. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surge ali entre o final dos anos de 1840 a 1843, 1844, quando esse livrinho é aberto e é doce, ele está querendo dizer que a mensagem, o anúncio da volta de Jesus era algo que enchia o coração dos crentes de satisfação. E eles estavam aguardando Jesus para aquela data. Então todo mundo se preparou para isso. Mas ele se torna amargo porque havia um erro de cálculo de local, não de cálculo de data. Guilherme Miller, que não era adventista do sétimo dia, era um pregador da volta de Jesus, ele comete um deslize em não entender que o santuário do qual estava falando não era o planeta Terra, mas sim o santuário do céu. Em 1844, Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo e começa o processo do julgamento dos santos, para depois vir à terra, levá-los para o céu e começarem os 1000 anos com o processo do julgamento dos ímpios, dos perdidos. Então, quando Jesus não vem, no dia 22 de outubro de 1844, você imagina o ridículo, você imagina o desespero, a angústia, porque passou o movimento milerita, não era o movimento adventista, não existia o movimento adventista. Então foi uma frustração, os filhos de Deus, fiéis de todas as igrejas, metodistas, batistas e assim por diante, sofreram o impacto da frustração e caíram em descrédito porque Jesus não voltou. Mas quando um grupo pioneiro resolve estudar as profecias e buscar a fundo por que erraram, eles descobrem pelo Espírito de Deus que o erro não estava na data, mas no evento. Que Jesus havia começado uma nova fase do seu ministério no santuário celestial. Então, nada errado à volta de Jesus. Aí, quando ele terminar essa contagem de tempo, esse julgamento que ele faz, então ele voltará de fato. O erro cometido no passado não se repetirá novamente. Essa experiência amarga despertou os crentes ao estudo profundo da Escritura Sagrada. E hoje nós temos certeza, não podemos marcar data para a volta de Jesus, mas podemos dizer com segurança, ele retornará a essa terra em breve. Vamos nos preparar para isso? Faça parte da igreja que proclama a volta de Jesus sem marcar data. Que Deus te abençoe. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, porque a revelação da Tua palavra diz que tínhamos que profetizar outra vez. E estamos fazendo isso através da pregação da volta de Jesus. Toma em Tuas mãos e guarda todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?